Chegamos na semana da estreia do volume 2 da quarta temporada de Stranger Things. São 2 episódios aí extremamente longos, o segundo tem mais de 2 horas de duração. E esse vídeo aqui é pra gente falar de uma teoria que vem correndo a internet. Uma teoria que tem algumas inconsistências, mas que nesse vídeo eu, conversando com a Maria Clara, que vocês conhecem dos podcasts do Oficina aqui também, né, outra grande fã de Stranger Things, que também fez os nossos vídeos de análise de trailer aí, a gente trabalhou pra tentar melhorar essa teoria de que o Will foi pego pelo Vecna na primeira temporada e não por um simples Demogorgon. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é o vídeo da teoria. Vocês pediram muito pra gente falar da teoria, né, de que foi o Vecna quem raptou o Will. A gente falou um pouquinho dela neste vídeo aqui, falando que o Will e o Ed tem poderes, né? Então depois vocês assistam esse vídeo que tá linkadinho aqui em cima. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero avisar, claro, que tem spoilers aqui do volume 1, né? Da quarta temporada de Stranger Things, desses 7 primeiros episódios. Então se você ainda não viu o volume 1, não assista esse vídeo. Mas se você já viu e tá muito ansioso pro volume 2, assiste aqui, porque serve também como um esquentinha. Bom, primeiro, a teoria que foi correndo aí na internet, surgiu no Reddit, de que o Will teria sido raptado pelo Vecna na primeira temporada e não pelo Demogorgon. Ela tem algumas inconsistências. Primeiro, em relação ao fato de o Will ter virado um hospedeiro de Demogorgonzinho, né? No final ali da primeira temporada, o Will ele vomita um Demogorgon e era por isso que o Demogorgon estava buscando pessoas na Terra, no mundo real, para que elas pudessem gerar novos Demogorgons, né? Então eles vão atrás da Barbie, do Will e tudo mais para isso. Então, como que o Vecna teria pegado o Will e só que ele teria virado um hospedeiro de Demogorgon? Essa é uma das inconsistências da teoria. A outra é que tem um material extra, né, de HQs de Stranger Things, que mostra que foi realmente um Demogorgon que estava com o Will. Porém, em relação a este material que mostra realmente o Demogorgon entrando lá no depósito onde o Will estava escondido e tudo mais, isso aí pode ser facilmente alterado. A gente sabe que é canônico e tudo mais, só que os irmãos Duffer eles já começaram a mudar algumas coisas em relação à primeira temporada. Agora, o que tem na série pode muito bem ser sim o Vecna, e a gente vai explicar isso aqui, de como o Will foi parar se tornando um hospedeiro de Demogorgon, mesmo tendo sido raptado pelo Vecna, e tem bastante sentido, então fica aí. Primeiro, a gente vai começar falando da teoria em si. A teoria tem alguns pontos que indicam que foi o Vecna e não o Demogorgon que raptou o Will. O primeiro ponto é a silhueta da criatura. É uma silhueta mais posturada, né? Os Demogorgons eles costumam andar um pouquinho mais curvados, mas aí a mão, inclusive a mão que parece a mão do Vecna, mas também pode ser a mão do Demogorgon. Em relação à silhueta, a criatura pode ser os dois, tanto o Demogorgon quanto o Vecna. O segundo ponto da teoria é que a porta do depósito, esse é um ponto bem forte, a porta do depósito que o Will está escondido, ela se abre com telecinese. Telecinese é um poder que os Demogorgons não têm, né? Quem tem telecinese são as crianças do laboratório de Hawkins, incluindo o Henry Creel, que virou o Vecna, né? O número 1. Então, para abrir a porta, e vocês estão vendo aí a cena, né? Para abrir a porta com telecinese, tem que ter os poderes das crianças, o poder que o Vecna tem e que o Demogorgon não tem. Então esse é um ponto bem importante pra gente analisar. O ponto 3 é que quando a Eleven tá buscando pelo Will, lá pelo walkie-talkie, que ela fala pro Mike que o Will tá vivo no mundo invertido, o Mike não acredita e tudo mais, ela continua procurando ele. Eles encontram o Will cantarolando, né? O Will está cantando provavelmente a sua música favorita. E a gente sabe que a fraqueza do Vecna é a música, né? Porque a música ativa um ponto da memória ali que ajuda a pessoa a resistir, é um ponto de calmaria. Isso também é explicado na quarta temporada. Então, o fato do Will estar cantando e a música ser algo que afasta o Vecna também pode indicar que era o Vecna que estava naquele momento com o Will e não um Demogorgon. E aí também, esse é um ponto importante para minha teoria que eu fiz junto com a Maria Clara, que dá uma consertada nesta teoria aqui. Então a conclusão que a gente chega olhando essa teoria, esses pontos bastante convincentes e o que a gente vê na série é que o Will foi raptado pelo Vecna, mas se tornou um hospedeiro de Demogorgon. Então fica meio nebuloso aí, mas a gente já vai explicar. A primeira coisa é que a gente tem que lembrar que a primeira temporada se passa logo depois da Eleven ter derrotado o 1 e ter mandado o Henry Creel para o mundo invertido. Então no momento em que o Will é raptado,
o Vecna tinha acabado de chegar no mundo invertido, ele ainda estava em adaptação, ele ainda estava se fortalecendo, se recuperando do duro golpe, né? Então ele ainda era um Vecna em formação. Ele não era o Vecna poderosíssimo que a gente vê hoje, que tem um controle e um conhecimento do mundo invertido imenso. Ele era um Vecna ainda meio, talvez, assustado, talvez tentando entender mais o que ele está fazendo ali no mundo invertido. Então é um Vecna em formação. Dessa forma, a gente pode considerar que esse Vecna era um pouco ainda afobado e inexperiente. E que ele sai do mundo invertido desesperado para voltar para o mundo real, para buscar a mesma coisa que ele estava buscando antes de ser derrotado para Eleven, que é um aprendiz, alguém para ir junto com ele, alguma outra criança sensível, né, sensitiva aí aos poderes. A gente lembra também de um outro trechinho de vídeo que a gente já tinha falado da relação do Will com o Vecna, né, que é essa parada dos dois pais, a mãe do Will, a Joyce, e o pai do Vecna, o Victor Creel, se referirem aos seus filhos como crianças sensíveis. Isso pode indicar que o Will também tem poderes. Talvez. Olha, ele é uma criança sensível. But Henry, my boy, he was a sensitive child. Então isso justificaria o Vecna. Enquanto os Demogorgons caçam hospedeiros no mundo real, o Vecna estaria caçando um aprendiz, uma outra criança sensitiva, uma outra criança sensível aos poderes. E por isso o Vecna foi direto no Will. Isso é uma coisa, é por isso que eu gosto de fazer teorias, porque todas as teorias que eu faço aqui, desde Marvel, de One Piece e agora essa de Stranger Things, é uma teoria que conversa diretamente com outra teoria que a gente fez. Então a teoria que a gente fez falando que o Will tem poderes, conversa diretamente com essa teoria que a gente está montando e arrumando aqui, de que o Will foi raptado pelo Vecna, né? Então a gente conhece o Vecna, o Victor Creel, querendo trazer a Eleven pro lado dele. Ele precisa de uma criança tão poderosa quanto ele, uma criança solitária igual a ele, né? Pra trazer pro lado dele, pra ele ser mais forte, pra ele ter mais alguém com ele. Ele não consegue com a Eleven, ele vai pro mundo invertido, e aí na primeira oportunidade que ele tem de sair do mundo invertido, ele sai, volta pro mundo real e busca outra criança que poderia ajudá-lo. Como todas as crianças do laboratório de Hawkins foram mortas e a Eleven ele já viu que ele não consegue, ele vai atrás de uma outra alternativa e ele identifica no Will uma criança que tem sim o potencial para despertar esses poderes. Neste momento ele vai atrás do Will, ele já tá com aquelas características de mundo invertido, ele já tá assustador, ele já tá com aquela mãozona, ele ainda tá se formando para se tornar aquela criatura que a gente vê agora nessa quarta temporada, mas ele já tá bem assustador, já tá com essa silhueta aí. E aí ele abre a porta do depósito usando o poder de telecinese, um poder até que bem simples tanto para ele quanto para Eleven. Só abriu a portinha ali, tirando a tranca com o poder da mente, algo que um Demogorgon, lembrando, um Demogorgon não faz. Nisso ele consegue raptar o Will e leva o Will para o mundo invertido, só que é aí que ele é traído pela arrogância dele, pela falta de experiência. Chegando no mundo invertido com o Will, que ele vê como aprendiz, ele é derrotado por um Demogorgon, que chega lá e também quer o Will, mas ele quer o Will porque ele precisa de mais e mais hospedeiros. Nesse momento, o Vecna, no mundo invertido, é obrigado a fugir do Demogorgon e deixa o Will pra lá. Lembra, no mundo invertido nesse momento seria como uma selva onde o mais forte prevalece, né? Outra coisa que a gente já tinha falado em outros vídeos também, falando do mundo invertido, é um vídeo que tá linkadinho aqui em cima, de que o Vecna conseguiu dobrar o mundo invertido a ele conseguiu adestrar as outras criaturas, né? Mas depois de muitos anos atuando lá dentro. Naquele momento em que o Will é raptado, o Vecna ainda tinha acabado de chegar lá, ele ainda não era esse rei da selva, né? Então ele foi facilmente derrotado por um Demogorgon, teve que abandonar o Will ali, e aí o Will se tornou sim esse hospedeiro de Demodog que a gente vê. Depois dessa derrota, depois de perceber que no mundo invertido tinham muitos perigos que ele ainda não conseguia derrotar, o Vecna se esconde no único lugar que ele conhecia ali de Hawkins, que era a casa dele do mundo real. Ele fica lá, ele cria o seu reino lá, ele vai aumentando cada vez mais o seu poder, conseguindo dominar essas outras criaturas e se tornando essa criatura que a gente vê na quarta temporada. Então isso também explica o porquê que o Vecna saiu na primeira temporada, tentou pegar o Will, levou o Will para o mundo invertido, perdeu o Will para um Demogorgon e só voltou ativa agora, porque depois dessa primeira derrota que ele sofreu no mundo invertido, ele falou, calma, eu preciso ter paciência, eu preciso ficar mais forte e entender melhor como isso aqui funciona. E isso demorou muito tempo, ele foi conseguindo por trás dos panos ali fazer os negócios dele, e aí sim
agora ele está pronto para voltar e conseguir a sua vingança. Ainda mais tem um outro ponto final, a cereja do bolo, que foi a Maria Clara que trouxe para mim, que é uma lembrança de uma fala do Billy, quando ele tá lá controlado pelo Mind Flayer. O Mind Flayer pode sim ser uma criatura que neste momento já é dominada pelo Vecna, né? A gente acha que o Mind Flayer é o grande líder do mundo invertido, enquanto o Vecna é o general dele, como o próprio Dustin falou, mas pode ser o contrário, né? Enquanto o Billy está dominado pelo Mind Flayer, ele vira para Eleven e fala: Don't you see? All this time we've been building it. We've been building it for you. Porque Henry Creel foi derrotado pela Eleven no laboratório de Hawkins e o que ele quer neste momento é vingança. Tanto que no trailer do volume 2 a gente vê ele falando pra Eleven, né? Seus amigos perderam, né? Your friends have lost. Então, tudo isso culmina, a gente sabe o poder que a Eleven teve em cima do Vecna, e aí é muito normal que ele tenha, né, construído essa vingança na cabeça dele, que tenha tentado puxar a gente pro lado dele, como foi o caso do rapto do Will aí nessa nossa teoria. Então, gente, a teoria é essa: o Vecna foi ao mundo real, pegou o Will, mas ele ainda era muito inexperiente no mundo invertido. Chegando lá com o Will, que ele via como um potencial de se tornar uma criança também super poderosa, ele é subjugado por um Demogorgon, que naquele momento era mais forte que o próprio Vecna. O Vecna estava se formando, ainda estava machucado pela luta contra a Eleven e tudo mais. Então ele deixa o Will ali pro Demogorgon e vaza, se esconde na sua própria casa. No momento que ele vai lá, ele começa a construir sim um quartel, ele começa a ficar mais poderoso com aqueles morceguinhos, e ele passa também a ter até certo controle em outras criaturas do mundo invertido. E agora, depois de finalmente conseguir se estabelecer no mundo invertido e se tornar o grande rei daquela selva que é o mundo invertido, onde o mais forte sempre prevalece, Vecna voltou à ativa, Vecna voltou ao mundo real para tentar suas presas, dessa vez com mais cautela, agindo ainda através do mundo invertido, usando seus extremos poderes de telecinese, de controle mental e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho, porque é semana de Stranger Things, vai ter muito mais coisa por aqui. Também olha a playlist de Stranger Things aí, que já tem uns vídeos bem legais. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.